Em 1993, os fundos imobiliários foram criados no Brasil. Ao longo dessas 3 décadas, o mercado de FIIs cresceu consideravelmente em nosso país. Já são mais de 400 fundos imobiliários listados em nossa Bolsa de Valores. Diante de tantas opções, como escolher um bom fundo imobiliário para nossa carteira? Será sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje e eu ensinarei para você como analisar 5 características para escolher um excelente fundo imobiliário para sua carteira de longo prazo. Então acompanhe esse nosso conteúdo até o final. Meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Os fundos imobiliários surgem aqui no Brasil em 1993 pela Lei 8668, inspirados pelos REITs americanos. Inclusive, existe o ditado de que os fundos imobiliários são os primos dos REITs nos Estados Unidos. Mas a grande verdade é que existem grandes diferenças entre esses ativos financeiros. A começar pela natureza jurídica desses empreendimentos. No caso dos REITs, eles são empresas, nos mesmos moldes de uma empresa emissora de uma ação. Já no caso dos fundos imobiliários aqui no Brasil, eles são constituídos como fundos de investimento, atrelados ao setor imobiliário. Então veja que os fundos imobiliários eles não são uma sociedade anônima. E outra diferença é que os REITs americanos eles são obrigados a distribuírem aos seus investidores 90% do seu lucro, enquanto aqui no Brasil os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem aos seus investidores 95% do seu resultado semestralmente. E há uma diferença muito grande aqui, pois na prática o lucro ele é menor. Para você chegar nesse resultado, você tem que levar em consideração a amortização e a depreciação que reduz o resultado final do lucro. Já no caso dos FIIs, a obrigatoriedade é de distribuir 95% do resultado, ou seja, de tudo aquilo que entra no caixa. Outra grande diferença é que os REITs eles trabalham de maneira muito alavancada. O que é isso? Eles contraem muita dívida para ampliar o seu portfólio, para fazer a aquisição de novos bens para a sua carteira. Algo bem diferente da realidade dos fundos imobiliários aqui no Brasil, pois diante das restrições normativas em nosso país, os FIIs praticamente não contraem dívida, o que, na minha opinião, acaba trazendo uma margem de segurança na atuação dos fundos imobiliários. O que para muitos também figura como uma grande desvantagem, pois como os fundos imobiliários aqui no Brasil são obrigados a distribuírem 95% dos seus resultados, eles praticamente não mantêm caixa. E como eles têm certas restrições na aquisição de dívida, todas as vezes que eles precisam de capital para ampliar o seu portfólio, eles são obrigados a realizarem uma nova emissão de cotas no mercado. E voltando à história dos fundos imobiliários aqui no Brasil, quando voltamos aos primórdios dos FIIs, era muito comum você encontrar fundos imobiliários monoativos, que tinham apenas um único imóvel em seu portfólio. É claro que essa realidade mudou radicalmente. Os fundos imobiliários eles cresceram não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Hoje é extremamente comum você encontrar fundos imobiliários cujo patrimônio já ultrapassou a casa de R$1 bilhão. E esse será o primeiro indicador que nós estudaremos dentre os 5 que iremos abordar ao longo desse vídeo. O patrimônio desse FII. Pois como nosso objetivo de investimento é a construção de patrimônio ao longo do tempo para geração de renda passiva, eu oriento você que escolha no mercado fundos robustos e consolidados. E é claro que para você estar diante de um fundo robusto e consolidado, o patrimônio deste fundo imobiliário deve ser expressivo. E levando em conta o grande crescimento patrimonial dos fundos imobiliários aqui no Brasil nos últimos 4 anos, eu diria que um bom parâmetro para escolher um excelente fundo imobiliário para a sua carteira seria um FII com um patrimônio mínimo de R$500 milhões. É claro que você encontra hoje no mercado fundos imobiliários com um patrimônio muito maior, como por exemplo o fundo imobiliário NXRF11, o maior fundo imobiliário de papel da nossa Bolsa de Valores, como você pode acompanhar aí na tela, que possui um patrimônio atual na casa de R$3 bilhões. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui
é o HGLG11, um dos maiores fundos de tijolo da nossa Bolsa de Valores, com um patrimônio na casa de 5 bilhões de reais. Agora, antes de nós continuarmos, eu quero ressaltar: indicador apenas indica. O fato de um fundo imobiliário ter um patrimônio muito robusto não quer dizer necessariamente que ele esteja tendo uma atuação empresarial impecável em seus empreendimentos. Mas convenhamos, já é um excelente indicador de que este fundo imobiliário tem boa saúde financeira. Um segundo fator a ser analisado, o PVP, sendo que P significa o preço de mercado dessa cota e VP significa o valor patrimonial. E como nós chegamos ao valor patrimonial de uma cota de um fundo imobiliário? Você pega o valor do patrimônio deste fundo e irá dividir pela quantidade de cotas emitidas. E nós chegaremos então ao valor unitário, o valor patrimonial de cada cota. E entenda, nem sempre o valor patrimonial da cota irá coincidir com o valor de mercado desta cota. Pode ser que o valor de cotação possa estar muito acima do seu valor patrimonial ou estar bem abaixo do valor patrimonial da cota. Por isso, esse indicador irá informar se o preço de mercado da cota está caro ou barato. Se o PVP estiver igual a 1, quer dizer que o preço está empatado, porque se você pega 10 e divide por 10, você chega ao resultado 1. Quer dizer então que neste meu exemplo fictício, o preço de mercado da cota estaria exatamente igual ao preço do valor patrimonial da cota. Se este PVP estiver abaixo de 1, quer dizer então que esta cota está barata, ou seja, o seu preço de mercado está sendo vendido com desconto em relação ao valor patrimonial da cota. Agora, se o resultado for acima de 1, quer dizer então que o valor de mercado desta cota está caro, ele está sendo vendido com um certo ágio. E qual seria o PVP máximo que deveríamos levar em consideração na compra de um bom fundo imobiliário para a nossa carteira? Eu diria que um PVP de até 1,20 seria um bom parâmetro. Mas é claro que você deve levar em consideração a análise de outras características deste fundo imobiliário para saber se de fato essa compra será uma boa oportunidade para o seu portfólio. Vamos ver a análise desse PVP na prática? Acompanhe na tela comigo e veja o PVP do fundo imobiliário de shopping XPML11. Que está em 1,06. Isso quer dizer que o valor patrimonial da cota, que é de R$ 111,18, está menor do que o valor de mercado da cota, que no momento no qual eu gravo esse vídeo, está no preço de R$ 118,16. Vamos agora para a terceira característica na escolha de um bom fundo imobiliário para a nossa carteira, mas antes disso eu quero pedir a você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata os nossos próximos vídeos e eu convido você também a seguir o nosso perfil no Instagram, @miguel.ibiapino, onde nós postamos diariamente um conteúdo de qualidade sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e investimentos. Vamos ao estudo do terceiro indicador, que seria a liquidez. E sobre um conceito geral de liquidez, nós podemos dizer que liquidez é o tempo que leva para você transformar o seu investimento em dinheiro e ter esse dinheiro disponível para você. Um exemplo, um imóvel físico ele tem menos liquidez do que um fundo imobiliário. Se você colocar um apartamento de R$1 milhão para vender, talvez você leve muito tempo para conseguir realizar essa venda e ter esse dinheiro disponível em suas mãos. Agora, se você decide vender R$1 milhão em fundos imobiliários, em D+2, você terá esse dinheiro disponível para você, onde D é o dia da venda e +2 significam mais 2 dias úteis para que esse dinheiro esteja disponível na conta de sua corretora. Mas o aspecto da liquidez que nós vamos analisar aqui não diz respeito ao tempo de resgate deste investimento e à disponibilidade desse dinheiro para você, mas sim em relação ao volume de negociação diária desse ativo, ou seja, o volume de operações de compra e venda desse ativo
ao longo do dia. Pois concorda comigo que quanto maior o volume de negociação de determinado ativo, maior será a facilidade dos investidores colocarem esses ativos financeiros para negociar no mercado diante do maior volume de operações de compra e venda que ocorrem ao longo do dia? E qual o parâmetro para uma liquidez média diária na escolha de um bom fundo imobiliário? Eu diria que, no mínimo, R$1 milhão por dia. Vamos analisar novamente o MXRF11 e veja que a liquidez média diária desse fundo gira em torno de R$14 milhões. Um volume de negociação de compra e venda de suas cotas realmente extremamente expressivo. Vamos agora ao estudo da quarta característica na escolha de um fundo imobiliário robusto e consolidado no mercado, que seria a sua base de cotistas. E um bom parâmetro atual aceitável na escolha de um fundo imobiliário seria uma base de cotistas de no mínimo 100 mil investidores. Pois uma boa base de cotistas é um indício de que este fundo imobiliário foi bem aceito pelo mercado. E convenhamos, para que um ativo financeiro seja bem aceito pelos investidores, ele tem que ter saúde financeira, um bom histórico de desempenho e lucratividade. Pois quando um ativo financeiro ele está mal das pernas, e aí não importa se seja um fundo imobiliário ou uma ação, um dos primeiros movimentos do mercado é a queda expressiva do seu preço e um abandono da sua base de investidores. Então, quando você vê um fundo imobiliário com uma boa base de cotistas que cresce a cada ano, isso é um indício de que este empreendimento está tendo um bom desempenho ao longo do tempo. Vamos agora para o estudo da última característica na escolha de um bom fundo imobiliário, que é a composição do seu portfólio. Nos primórdios dos fundos imobiliários aqui no Brasil, como já falamos, era muito comum você encontrar fundos imobiliários monoativos, que tinham apenas um único imóvel físico em seu portfólio. Um único hotel, no caso dos fundos imobiliários de hotéis, um único prédio de escritórios, no caso dos fundos imobiliários de lajes corporativos. Quando muito, nós tínhamos ali 4 ou 5 imóveis dentro do seu portfólio. Uma realidade que mudou drasticamente, pois atualmente os grandes fundos imobiliários de tijolo têm dezenas de imóveis em seu portfólio. E você, investidor de longo prazo, deve analisar a composição dessa carteira e priorizar a escolha de fundos imobiliários que tenham diversificação, não apenas em quantidade de ativos, mas também em localização geográfica, ou seja, fundos imobiliários que tenham imóveis em São Paulo, Rio, Minas Gerais, no sul do país, no Nordeste, para que você não tenha em sua carteira fundos imobiliários com concentração geográfica. Para que você entenda essa minha análise, eu gosto muito de citar a crise hídrica que houve em São Paulo há alguns anos. Imagine você, dono de uma multinacional, escolhendo um hotel para a realização de um grande evento da sua empresa. Você sabendo que existe uma crise hídrica em São Paulo, você vai locar um hotel na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Entende o que eu quero lhe dizer? Miguel, e como eu posso buscar informações sobre a composição do portfólio de um fundo imobiliário? Analisando o site oficial deste FII. Se você colocar ali no Google site oficial HGLG11, por exemplo, você verá que as primeiras opções que aparecem na sua pesquisa são justamente o site do Credit Suisse, que é a administradora deste fundo. Fazendo então um resumo de tudo que você aprendeu comigo ao longo desse vídeo, em relação ao patrimônio, priorize a escolha de fundos imobiliários que tenham um patrimônio mínimo de R$500 milhões. Em relação ao PVP, priorize a escolha de fundos imobiliários com um PVP de no máximo 1,20. Em relação à liquidez, escolha fundos imobiliários que tenham uma liquidez média diária de no mínimo R$1 milhão. E em relação à base de cotistas, escolha fundos imobiliários que tenham no mínimo 100 mil cotistas em sua base de investidores. E em relação ao portfólio deste fundo, priorize a escolha de fundos imobiliários que tenham uma carteira diversificada, não apenas em número de ativos,
mas também em localização geográfica. E se você deseja aprender com mais profundidade a como escolher bons fundos imobiliários e a construir uma carteira de longo prazo consolidada com fundos de tijolo, de papel e fundos híbridos para construção de renda passiva, nós vamos deixar na descrição deste vídeo o link do nosso curso Minha Renda Passiva. E se esse conteúdo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários. Eu quero saber de você, quais fundos imobiliários você já possui em sua carteira? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.